A gente vai falar hoje, esse já está aparecendo aí para todos, a capa, né, do que nós vamos falar hoje, né? A capa já diz, né? Não precisa nem colocar título. Todo mundo questiona isso, há muito questionamento com relação a isso, e o que há é uma falta de raciocínio lógico, parar para pensar sobre a coisa, né? Olho por olho, dente por dente. A gente tem algumas coisas que, de fato, são bastante literais na Torá, mas assim como em todo lugar, toda cultura, você vai enxergar coisas que elas não são literais, obviamente. E a gente vai ver isso desde a Torá até as palavras do Mashiach, que citou esse texto. E muitas vezes as pessoas distorcem o pensamento que foi apresentado pelo Mashiach, né, como foi dito para Paulo, né, para sua própria corrupção, né, para sua própria destruição. Então, destruir um pensamento claro que o Mashiach trouxe é algo muito perigoso, porque leva as pessoas para esse caminho de negar a Torá. Os textos que a gente vai discutir hoje, eles vêm da Parashá de Mishpatim, né, que a gente teve aí na semana passada, né? Semana passada? É passada. E a palavra Mishpatim, ela vem da palavra Mishpat. A palavra Mishpat, que significa juízos e ordenanças. E a palavra Mishpat, ela também, a sua raiz, também a gente encontra a palavra Shofet, que é usado, mas não sou igual, né? Essa é a importância da gente conhecer um pouquinho do hebraico, usar as ferramentas que a gente tem, não que eu saiba alguma coisa, todo mundo sabe que eu não sei muita coisa de hebraico, mas eu uso ferramentas como o Bible Hub, o Blue Letter Bible. Tem gente que gosta de usar o My Bible, que é um aplicativo para Android. Então existem muitas formas para a gente conseguir chegar nesse entendimento que só o hebraico pode nos dar. Então as letras ali aparecem, embora tenham outro som, né? A palavra P, a letra P e a letra F, elas são a mesma letra. Interessante que era a mesma letra até no passado, né? A gente vai, por exemplo, ver farmácia em inglês, né? Um PH. É muito comum isso, a gente encontrar, né? O meu nome, Felipe, né? Escrito em outras culturas, é escrito com PH, porque o P e o F, eles derivam da mesma letra, embora a pronúncia seja outra. Por isso, Mishpat e Shofet. Né? Shofet, né, que é a palavra julgar, da onde vem Shoftim, né? Juízes. Então, o que trata aqui, nós estamos discutindo aqui, são de leis civis, penais, né? Se trata de condenação. Condenação para quem? Para quem causa os delitos, né? Para quem vai contra esses mandamentos que são ordenanças. É isso aqui, né? É deste jeito aqui, e quem determinou foi aquele que criou os céus e a terra. Porém, são mandamentos que, curiosamente, a gente encontra em qualquer cultura, são extremamente racionais. São mandamentos simples. Não são mandamentos que, embora todo mandamento carrega uma profundidade, não são mandamentos que a gente tem muita dificuldade de entender. Mas alguém vai olhar para olho por olho, dente por dente, e vai falar, vamos arrancar um olho porque o outro arrancou um olho. Então, veja bem, né, a gente está falando de condenação. Quem é que, quando é condenado, acha muito pesada a condenação? Né? Não vai ser a vítima. A vítima não foi condenada, né? Ela foi condenada pelo que causou o dano. Ele não vai achar pesado. Foi condenado a uma coisa que ele era inocente. Ele não precisava daquilo. Não merecia aquilo, digamos. Lá a verdadeira Mas o que causou merece Senhor, uma condenação, porque já foi estabelecido anteriormente eu gosto de colocar eles curtos e o resultado daquele ato, né? Então você faz isso, você recebe aquilo. Caim, por exemplo, Caim matou o irmão. Poderia ter matado? Já foi dito para ele que não poderia ter matado.
É um pecado. E ele teve a condenação dele. Ele achou pesado, né? Ele falou que era muito pesado para ele. Pô, é tão pesado assim? Não dá para me perdoar isso? Você vai encontrar isso lá em Gênesis 2, né? Mas o que a gente está falando aqui não se trata de retaliação. Não é uma retaliação, mas sim uma compensação. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, como disse, né, esse texto faz parte da Parashá Mishpatim, né, o Êxodo, capítulo 21, e começa dessa forma: quem ferir alguém de modo que este morra. Então há uma diferença entre ferir e ferir de modo que aconteça a morte dessa pessoa. Certamente será morto. Foi assim que foi dito para Noé, lá em Gênesis 9:6, né? Noé, quem derramar um sangue, né? Quem derramar o sangue de um homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Porque Elohim fez o homem conforme a sua imagem. Então você não tem esse direito de deliberadamente ir lá e matar alguém. Isso é assassinato. Se você premedita, isso é assassinato. Porém, se não premeditou, olha lá, porém, verso 13, se não armou a cilada, quer dizer, não foi premeditado, mas Elohim lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. O que está acontecendo aqui é um exílio, e a pessoa vai para determinado local e ele vai esperar que aconteça o julgamento. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar, ó, ainda que seja um sacerdote, um nível altíssimo, morre. Ele não tem esse direito. Não tem esse direito. Lá em Levítico 24, verso 17, a gente encontra assim, ó. E o homem que ferir toda a alma certamente morrerá. Então você veja a diferença. Aqui o texto fala, mas se alguém, né, aqui fala, o homem. Porque em Levítico fala o homem, fica parecendo que é só o homem. Não. É alguém, pode ser uma mulher também, tá? Porque tem gente que pega o texto e fala o homem, então mulher, né? A gente não pode ir, a gente tem que entender a coisa como um todo, né? Como o Machia falou, tem que entender o espírito do texto. Você entende o espírito do texto, você entende que é um homem, aqui também está falando de toda a humanidade. E ele fala assim, certamente morrerá, né? Mas se aquele que matar um animal, o restituirá vida por vida. Quer dizer, se você mata um animal, você tem que devolver um animal. Há diferença entre a alma humana e a alma do animal. Tem uma diferença se você causa o assassinato de um homem ou se você mata um animal. Hoje não está muito assim, né? Hoje, se você maltrata um animal, é crime inafiançável, mas se você mata alguém, você paga uma fiancinha e responde de liberdade. Essa é a situação. Né? Você que gosta da lei dos homens, né? A lei da Torá, a lei do Criador dos céus e da terra, me parece mais justa, fazendo distinção entre o animal e o homem. Mas se alguém agir. Não, desculpa. E o verso 18 aqui fala assim: e se dois homens pelejarem, quer dizer, se eles estiverem brigando, ferindo-se um ao outro com pedra ou com um punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a se levantar e andar sobre o seu cajado, quer dizer, ele consegue andar, então aquele que feriu será absolvido. Ele não vai morrer. Porque ele conseguiu andar, ele tá bem. Mas ele vai pagar pelo tempo que ele perdeu. E fará curar totalmente. Isso é, esse homem não produz mais enquanto ele está sendo curado. Há necessidade de restituir isso para ele. A condenação dele é relativa ao tempo que ele ficou parado. Me parece. Não me parece muito pesado, né?
Não me parece. Talvez aquele que vá pagar ache pesado, né? É muito pesado esse fardo para ele. Mas me parece bem leve isso. Como a Torá é pesada, hein? Como a Torá é maligna, viu? Meu Deus. É muito Meu pesado. Deus. A gente vai lendo essas coisas e vai lembrando isso, Ralf. Eu não sei se você abriu para todo mundo o microfone. A Abri. gente vai lembrando isso. Como que alguém pode achar isso pesado? Só se alguém gosta de matar. É só se alguém gosta de matar, de adulterar, né? E por aí vai. Né? Dá falso testemunho contra o próximo. Aí vai, aí acha pesado. E qual a dificuldade de entender isso aí? Que muitas das vezes, ninguém entendia. Como é que não dá pra entender? É tão claro. Isso aí. E você vê que as pessoas, com relação ao animal, né? Tá sendo muito bonito só salvar animal, só falar de animal. O homem, como que a Torá traz para você a hierarquia? O homem está acima do animal. Não significa que ele pode fazer maldade, não é isso. Mas acontece que existe uma valorização para o animal e uma desvalorização para o homem. Isso não pode, de jeito nenhum. Mas a Torá traz a verdade. Não é mesmo? O Rashi, ele fala, né, sobre o verso 13, que alguém pode perguntar assim, mas como assim Elohim lhe entregou as mãos, né? A interpretação de Rashi, ele fala sobre duas testemunhas. Desculpa, sobre a ausência de duas testemunhas. Sobre a ausência de testemunhas. Por exemplo, ele dá um exemplo ali. Se alguém está subindo uma escada e cai sobre o outro e mata, ninguém viu, né? Então, esse que ninguém viu não tem testemunha, não é ele exilado. E pode também ter um outro que matou outra pessoa de propósito, mas ninguém viu. Então ninguém o condenou. Aí que Elohim faz? Faz esses dois se encontrar. Esse aqui agora mata o assassino, sem querer, ele mata sem querer, com testemunha, e esse aqui agora vai ser exilado para ser julgado. E esse aqui morreu porque matou, é um assassino. Então quem julgou? O próprio Criador. Essa é a interpretação de Rashi para o verso 13. Tá? E o verso 18, 19, a gente vai comentar um pouco mais para frente. Quando a gente for falar sobre o olho por olho, né, essa parte aqui vai nos ajudar a entender um pouquinho a questão do olho por olho, dente por dente e por assim vai. E o que ferir o seu pai ou sua mãe, olha só, certamente será morto. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Olha a diferença. Quando a gente está falando de alguém, um outro ser humano, você vai ser morto se você matar. Mas se causar ferimento, não. Causar ferimento, você vai restituir a pessoa conforme a necessidade dela. No caso, se ela ficar ausente do trabalho, né, se ela não puder produzir, você vai restituir isso. E vai pagar pelas custas, a gente vai discutir isso mais para frente, pelas custas da sua cura, né? Tudo que for necessário, pagar médico e essas coisas. Mas quando se trata de pai ou mãe, só o ferimento você já morre. Só de falar contra, você já morre. Claro, não estamos mandando ninguém matar ninguém aqui, porque senão todos nós já estaríamos mortos, né? Quem nunca falou mal do pai e da mãe? Essa semana. Espero que não. Mas, no passado, eu tenho certeza. Então, pense. Olha só a importância quando a gente fala de pai e mãe. Desculpa, Rafa. Chiou aqui, eu não entendi. Sim. Então, você vê o peso que é, né, a diferença que faz. Existem níveis. Quando se trata de pai e mãe, só de ferir, ou só de falar mal, só de maldizer os seus pais. Lembre do quinto mandamento. Quem não conhece, né? Vou aproveitar o ensejo aqui.
vá conhecer a playlist do Quinto Mandamento. Eu repito sempre, porque sempre tem pessoas novas, tá, gente? Desculpa aí quem escuta todo o Shabbat falar sobre isso, mas tem a playlist, entra lá aqui no canal da CIS, na parte de playlist, e você vai encontrar a playlist que a gente comenta de forma bem simples, como a gente fala aqui, a respeito dos 10 mandamentos. Está o link agora no chat, que o Ralph está colocando, e você vai lembrar aí do quinto mandamento, que seus dias serão prolongados, né? Então, honrar o teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados. Quer dizer, uma extensão de vida. Se há uma extensão de vida, se você honra, se você desonra, há um encurtamento, né? Você morre. Então, agora, talvez, né, no passado você não conhecesse o mandamento, mas agora você conhece o mandamento, né? Você conhece um pouquinho mais profundamente o mandamento, porque honrar o pai e mãe, né, talvez você já conhecesse essa parte. Mas essa de falar mal do pai e mãe e você morre, pensa bem nisso. Porque a partir de agora você já sabe. A partir de agora você muda. É assim que a gente faz quando a gente conhece o mandamento. A partir de agora, né, se a cada Shabbat você vai aprendendo mais mandamentos, a cada Shabbat você vai sendo melhor que o Shabbat passado. A partir de agora você conhece mais os mandamentos e você vê como você aplica na sua vida. E essa é a nossa intenção, de falar de forma simples para que a gente consiga aplicar nas nossas vidas hoje. Porque todo mandamento, como eu disse antes, há também a parte mais profunda. Mas hoje, como eu aplico isso hoje? Então, a partir de agora, você conhece. Xingar pai e mãe, falar mal de pai e mãe, não pode. Não pode, porque senão, se você honrar é prolongado, se você não honrar, né, que é o caso de amaldiçoar, seus dias vão ser encurtados. Eu acho que não é pesado isso, né? Eu acho que não. Vamos pro próximo. E quem raptar um homem? Quem raptar um homem e o vender? Alguém conhece isso na Torá? E for achado na sua mão, certamente será morto. Olha só a gravidade de raptar um homem. E aí tá falando de um homem, né? Alguém pode, né? O pessoalzinho da bandeirinha do machismo, empoderamento, né? Só que lá em Deuteronômio 24, a gente vai encontrar diferente. A gente vai encontrar assim. Quando se achar alguém que tiver furtado entre os seus irmãos, dos filhos de Israel, escravizá-lo, vendê-lo, o ladrão morrerá e tirará o mal do meio de ti. É sempre isso, né? O objetivo de você... o objetivo de condenar alguém à morte, né? Não é você ir lá matá-lo, não, tá? Existe uma condenação, existe um julgamento, tá? É um processo. As pessoas às vezes escutam, né? Aquela história, né, da mulher adúltera, que há controvérsia se de fato estava ou não estava, né? Nos escritos mais antigos, de apedrejar a mulher, né? Então ele não condenou, então nada dessa lei vale mais, não é bem assim. Embora, né, haja também uma explicação bem profunda com relação àquele assunto, não existe ninguém matando qualquer um, né? Existe toda uma explicação da lei. No caso ali, o homem não estava, né? Mas existe para você condenar alguém, existe um processo. E esse processo é bem determinado na Torá. E se você não segue isso, você está indo contra a Torá. Então você não pode condenar alguém sem seguir esse processo, senão você é condenado. Isso é, o Mashiach, se tivesse condenado, estaria sendo condenado. No caso da mulher adúltera lá, tá? Mas a gente encontra na tradição, nos escritos judaicos, que eu não lembro o tempo certo, mas acho que são 70 anos, né? Se houver uma condenação à morte por, vamos dizer, 70 anos, mais de uma condenação por 70 anos, então esse sinédrio é sanguinário. Não lembro se era 70 anos, mas olha só, o cristão, normalmente, quando ele escuta uma pregação relacionada a isso, ele já pensa que, no tempo da lei as pessoas matavam a rodo, né? Era apedrejamento para todo lado.
quando a gente não encontra isso na história. Não tem na história uma coisa dessa, esse apedrejamento à vontade, assim, não tem. Não é desse jeito. A Torá não ensina você a ser uma pessoa dessa forma. Mas claro que a maldade no ser humano, né? Existe dentro do ser humano o assassinato, o assassino. E ele tem que ser dominado. Foi isso que foi dito para Caim. Se você fizer o bem, será aceito. Você tem que dominar o pecado, porque ele vai te dominar. Então, o texto fala quando alguém, está falando também, mulher, né? Da mesma forma, lá no verso, né, do verso anterior, né, no slide anterior, Levítico 20 diz, um homem que amaldiçoar. Então, ali fala um homem que amaldiçoar, mas a gente tem que entender, é um homem, é uma mulher, uma criança. Não pode. Não pode. Não interessa se não é um homem. Você tem que entender a essência do mandamento. Se a gente entende a essência do mandamento, a gente não cai nesses ensinos aí de versos soltos. Né? Pega um verso, cria toda uma narrativa em volta só daquele verso, ao invés de pegar o contexto daquele verso, né? Cria-se uma narrativa e, como a gente já viu aí muitas vezes, pregações contra fariseus. É diferente quando o Machia fala contra o fariseu, ele está sendo pontual em algumas questões. E não falando que eles são uma raça de víboras, como até parece que João Batista está falando, que todos são uma raça de víboras. Não. Normalmente é a liderança que é assim como a liderança de hoje, dessas religiões que condenam a Torá. Se alguém ferir o seu servo ou sua serva com um pau, tem capacidade de matar um pau, e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Dinheiro é propriedade, tá? É seu, é sua propriedade, é seu bem. Obviamente, aqui a gente está falando, a gente já falou um pouco sobre essa questão de servo, escravo, né? Há distinção entre o escravo hebreu e o cananeu ou o estrangeiro, de maneira geral. Certamente aqui está tratando, como é uma propriedade, está tratando de um escravo estrangeiro. E quando alguém ferir o olho do seu servo, olha só a diferença. Vê se você encontra isso nas outras culturas, né? Nas outras religiões. Mas quando alguém ferir o olho do seu servo, ou sua serva, e o danificar, deixará livre. A proteção da integridade desse servo. Embora ele seja posse, embora ele seja propriedade, há proteção. Se tirar um dente do seu servo, o dente do seu servo deixará ir livremente, por causa do dente que você arrancou. Então, a integridade, a preocupação com a integridade, até para o escravo. Isso você não encontra em lugar nenhum, você encontra na Torá, aquela que o povo chama de pesada. Você encontra ali. Aí alguém fala assim, mas escravo, você acha que você não é escravo, não? Você acha que você não é escravo, não? Aquele que deve, né? Ele é escravo daquele que emprestou. Isso tá. Provérbios. Você é escravo. Você paga imposto. Você já parou para pensar nisso? Você paga imposto. O que é imposto? Vou deixar de maneira bem simples, vou ilustrar. Se você trabalha, não sei, você é psicólogo. Aí você é psicólogo, você tem condições de atender 100 pessoas por mês. E aí vem o governo e fala para você, olha só, 99 dessas pessoas, do dinheiro dessas pessoas que você receber, é meu. Um só é seu. Tudo bem para você? Aí você fala, não, isso aí não dá, isso aí não dá. Então, se isso não dá, se isso te torna escravo, da onde você tirou a ideia que 35% tá tudo legal? E 35%, acho que é mais ou menos isso, né, da CLT, é quando você está recebendo, fora o imposto que você paga quando você está comprando alguma coisa, tem imposto embutido. E por aí vai.
Então, não ache que você é livre, você é escravo. Só que a escravidão aqui da Torá é mais leve, tá? A escravidão da Torá é bem mais leve. Até para o escravo hebreu, mas é outro assunto, mas a gente já discutiu isso. Se alguns homens pelejarem, agora de volta ao texto, né, 22 aqui, se alguns homens pelejarem, entenda, homens também entenda, mas se uma mulher também, né, no caso, e ferir uma mulher grávida, aí no caso só dá para ser uma mulher grávida, que o homem não engravida, né? Homem não engravida, tá? E for causa de que aborte, se acontecer de que aborte, mas não havendo dano à mulher, obviamente, certamente será multado conforme que lhe impuser o marido da mulher e pagará conforme aos juízes. Então haverá, sim, uma condenação para ele pela morte que ele causou, embora ele não tivesse intenção de matar a criança, né, o bebê, mas se ele foi lá nessa briga atingir a pessoa de determinada forma a ponto de até matar o feto tá dentro, quer dizer, poderia ter matado a mulher ou quem ele estava realmente brigando. E aí você vê a condenação depois, mas se houver morte, quer dizer, ele, embora ele não, aparentemente não tivesse intenção de matar a mulher, mas a pancada dele foi tão forte que matou a mulher. Então ele dará vida por vida, isto é, ele vai ser condenado à morte, porque ele não conseguiu conter essa raiva dele que chega a ponto de matar uma pessoa. Ele não estava só ali numa briguinha simples, né, que às vezes acontece, né, quem nunca teve aí na adolescência. Mas ninguém pegou a cadeira da escola e bateu na cabeça do coleguinha, né? Espero que não, né? Mas aqui, né, como ali atrás estava falando, né, com um pedaço de pau, né? A pessoa tem consciência do que ela está fazendo, se ferir a outra, se vai causar morte. Então, dentro daquela consciência, ela sabe se está fazendo certo ou não. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida. Né? Agora, vamos entender aqui, ó, sobre o olho por olho, né? Lá no verso 18 e 19, falava assim das custas da cura do acamado, isso é, o tempo que ele precisou para se recuperar, né, que ele ficou sem poder produzir. O verso falava assim, né? Se dois homens pelejarem, ferindo uns aos outros com pedra ou com punho, e esse não morrer e cai na cama, se tornar a se levantar e andar fora sobre o seu cajado, então aquele que feriu será absolvido e somente pagará o tempo que perdera do trabalho, né? Esse tempo, e o fará curar totalmente. Quer dizer, ele vai pagar até ficar curado. Ele vai pagar pela cura e vai pagar pelo tempo que ele ficou sem produzir. É uma compensação do seu ato. Tem que haver uma compensação. Alguém pode achar que vai lá e vai, sei lá. Porque aqui está dizendo assim, né? Mão por mão, pé por pé, queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, você vai lá e quebrou a perna do fulano. Aí vão lá o juiz fala, agora vamos quebrar a perna dele. Será que é assim? Você já ouviu falar alguma coisa desse tipo? Existe na história, sei lá, na literatura judaica. Ó, então era assim, eles colocavam em determinado local, pegavam um pedaço de pau e quebrava a perna do fulano. Ou pegava um instrumento que colocava ali, arrancava o olho. Não tem isso. Não tem isso. Então, basta pensar um pouquinho. Ninguém está arrancando o olho do outro, ninguém está indo lá com um alicate arrancar o dente do outro. E pensa, há comentários sobre isso também, que não seria nem justo uma coisa dessa, pensar dessa forma, porque se é assim, vamos supor o seguinte, um fulano que tem um olho só, né, ele já perdeu o outro por qualquer razão. E aí, por alguma razão, ele fere o outro, e esse outro ficou sem um olho. Agora, os dois são caolho. O que vamos fazer? Vamos condenar este que feriu, esse já era caolho,
né? Então ele merece condenação porque ele feriu o outro. Então a gente vai pegar e vai ferir. Ele vai ficar completamente cego. É justo isso? É justo deixar o outro completamente cego porque ele feriu determinada pessoa a ponto de deixá-la cega? Não matou, mas há condenação. Então, existe peso. Por isso, o primeiro slide lá, a capa, né, de hoje é uma balança. Existe o peso. Há necessidade de se pesar o quanto aquele olho vai fazer falta para ele. Isso vai ser recompensado. Ele não matou. Ele não deve ser morto. Mas também não vamos arrancar o olho dele. Mas vai haver recompensa. É uma indenização por invalidar alguém, né, de forma parcial. Não se trata de literalmente lá arrancar o olho dele, né? Vamos ver um comentário de Rashi com relação a esse texto. Porque olha só, se alguém acha que arranca-se o olho, então a gente, né, de novo, né, vem encontrar isso na literatura judaica. Né, ou pelo menos entender a interpretação dessa forma, mesmo que não tenha acontecido, a literatura não aconteceu porque ninguém arrancou o olho de alguém, será? Mas a literatura judaica estaria condenando arrancar o olho daquela pessoa, será que é isso? Vamos pegar o maior comentador da Torá, embora não fosse do tempo do Mashiach, mas vamos pegar o que ele entende disso. Eu imagino que ele, porque é uma ordem, existe uma ordem hierárquica, né? Um sábio não pode suplantar o ensino de um sábio anterior. Há discussões, claro, isso não tem problema nenhum. Mas o entendimento não pode ser completamente oposto. E olha só que ele fala, do olho por olho. Né? Se alguém cega o olho do seu colega, ele deve dar a indenização do valor do seu olho. Não está arrancando o olho de ninguém, poxa, eu achei que arrancava o olho. Que é quanto o seu preço de venda no mercado diminui, por conta da perda do olho. Esse significado, dentre todos eles, este é o significado de todos eles, e não deve ocorrer literalmente a amputação de um membro, de acordo com os nossos mestres, interpretam lá no Babacamá 84A e 83B. Então a gente vai encontrar isso na literatura judaica, no Talmud. Não existe essa interpretação de vai lá e amputa o membro do outro. Não existe isso, é só na cabeça de quem não conhece a cultura. Pois é. Não sei se abriu para todo mundo, né? Ah, tá. O Ralph me comentou aqui no, né, Ramban. Também pensa, ele falou sobre outro também. Então, há um consenso de que não é literal. Não é. De novo, não existe na história uma coisa dessa. Só se alguém achou aí, né? Eu não conheço, não. Então, não houve a intenção de arrancar o olho da pessoa. Então, sim, e se houvesse a intenção, não arrancaria-se o olho, né? Se fosse uma maldade assim a ponto, uma coisa muito perversa. Né? A pessoa dessa já não estaria nem viva no meio de Israel. Né? Uma pessoa tão perversa. Eu não consigo imaginar alguém que cresceu em Israel e pensa dessa maneira. Mas, enfim. Alguém está achando até agora muito pesado isso? Porque realmente eu acharia pesado. Se num acidente, né, numa briga, você, sei lá, você fica doido da vida e... Eu ataquei um garfo quando era mais novo. Tinha lá meus 10 anos, meu irmão mais velho me provocou na mesa. Eu ataquei um garfo e pegou aqui do lado, poderia ter cegado ele. Então são coisas que podem acontecer. Então numa briga, alguém vai lá e arremessa alguma coisa. Espero que isso não aconteça, né? Que você contenha essa raiva, né? Todos nós temos que nos elevar a este ponto de conseguir conter esses impulsos, mas aquele que não conteve e foi arremessou alguma coisa, acertou o olho da outra, vai ter que pagar pelo prejuízo. Mas não vai arrancar o olho da pessoa, não existe isso. E todo mundo há de convir comigo que isso não é pesado, é? Você tornou uma pessoa cega, você tem que pagar por isso. Como que a gente pode pensar? Ó, pensa, até agora a gente falou só de lei de condenação, né? Mas aí você fala assim,
puxa, né, o texto foi citado pelo Mashiach, e a gente vai ler esse texto. Como que a gente pode falar de misericórdia se não há condenação? Quando você arranca a Torá da vida de todo mundo, não há condenação. Então, automaticamente você considera inútil a misericórdia, porque não há condenação, não há necessidade de ter misericórdia. A misericórdia, e é o que o Mashiach ensinava, é o que ele ensinou, a gente vai ler no Mateus 5, no famoso Sermão do Monte, ou das planícies, né? Acho que tem em Lucas. Texto semelhante. Como que a gente pode falar de misericórdia se não há condenação? Ele não disse assim, tua justiça tem que ser maior do que a dos fariseus? O que é a justiça ser maior? Vamos entender. Vamos ver o texto do Mashiach. Vamos ler junto aqui. Esse é meu último slide, tá, Ralf? Vamos ler o texto do Mashiach, comentando, para a gente ir entendendo o que ele quis. Agora, entendendo todo esse texto, que obviamente, acho que neste ponto você já entendeu que ninguém está arrancando o olho de ninguém. Vamos entender o que ele estava nos ensinando. Vamos lá. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. De novo, como eu sempre falo, né? Quando o israelita cita um texto, ele já parte do pressuposto que você conhece o contexto. Ele já parte do pressuposto que você vai à sinagoga todo o Shabá e você ouve o que foi dito. Por isso que ele falou, ouvi que isso foi dito. Por quê? É na sinagoga dos judeus, né, que se ensina isso. E ele fala, né? Vai lá e faça tudo que esses que estão sentados na cadeira de Moshe, né, de Moisés, só não faça o que eles fazem, porque eles falam, mas não fazem, né? Eles falam, é hipocrisia. Mas é para fazer o que está sendo ensinado. Só que a gente tem que fazer aquilo que está sendo ensinado quando está na Torá. Na essência da Torá. Ninguém tinha outra condição de aprender Torá senão ir à sinagoga. Ninguém tinha rolos de Torá na sua casa. Hoje você tem... Alguém falou assim, né? Que quanto mais a pessoa tem acesso à informação, mais estúpida ela fica. Na Grécia Antiga, né? Se uma pessoa, um grande sábio, né, um grande filósofo, tivesse na sua biblioteca pessoal 100 livros, já era muito. Não chega aos pés. Eu tenho muito mais que 100 livros. Não chega aos pés de conhecimento de um desses filósofos. Infelizmente, eu vivo nessa cultura. Mas não significa que você não tem que aprender, ler bastante. Né? O que significa que a pessoa tem tanta possibilidade de aprender que ela não consegue se dedicar a aprender uma coisa. Ela quer saber tudo. E aí ela não se aprofunda em nada. Essa é a situação que a gente vive hoje. Né? Estamos na geração dos vídeos de 1 minuto, né? E a pessoa já acha que sabe tudo sobre aquele assunto. Passa lá, vai passando, né? Eu brinco com a minha esposa aqui em casa, né? Cada jogadinha para cima é um QI a menos, né? Essa situação. Imagina se esse que falou, né? Que é uma geração, né, que tem acesso a muita informação, mais estúpida fica. Imagine se soubesse que teria hoje essa possibilidade de ir jogando para cima, assim, a timeline. Sim, sem quebrar. Ah, tá. É o Ralf. Ralf, para de falar no meu ouvido, fala para todo mundo, por favor. O Ralf tá falando aqui, né? Que existe uma teoria, né? Mas para mim a teoria é válida, de a notificação sempre aparecer, porque quebra o fluxo, né? Você está fazendo alguma coisa, está estudando, tenta deixar, no mínimo, né? Às vezes você precisa do celular para pesquisar alguma coisa, mas deixa ele no modo de não perturbe, né? Só silencioso não adianta, ele vibra, né? Então deixa ele no não perturbe para nenhum tipo de notificação te atrapalhar, para não quebrar seu fluxo. Você tem que se aprofundar em alguma coisa. Não seja uma pessoa que sabe muito, sabe de tudo, mas sabe um pouco de tudo, de nada você sabe muito, né? É sempre muito raso. Então, voltando, né? O vídeo que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. Agora você já sabe que é olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais. Eu não sei nem falar isso.
Não resista ao mal, mas se qualquer bater na sua face direita, dê também a face... Gente, se não é literal nem o olho por olho, dente por dente, você não vai deixar alguém te bater, certo? Acho que já deu para entender isso. Mas se isso não foi o suficiente, veja o que é dito, então, nesse mesmo Sermão do Monte, né, alguns versos acima, que ele fala assim, né, no verso 29 e 30, né, que ele manda arrancar o olho e a mão de escandalizar. Você acha que é literal isso? Alguém na história arrancou o próprio olho? A gente encontra aí algum relato lá em Atos dos Apóstolos, né, nas cartas, né, que alguém se escandalizou e arrancou o próprio olho, porque o olho dele estava fazendo ele pecar. Poxa, pensa um pouco. Verso 40. E ao que quiser pelejar contigo, aqui há uma... Pelejar não, pleitear. Há uma questão de comparecer a alguém que vai julgar a sua causa. Então você está pleiteando aquilo, você está de forma justa, dentro da lei, pelo menos assim que eu estou entendendo esse texto. Dentro da lei, ele vai pedir para você uma restituição, então ele vai te tirar a vestimenta. Também não considero que seja justo, ninguém está deixando ninguém pelado aqui. Você dá também a capa. Isso é, você vai além. A Torá te ensina a ir além. O Mashiach veio para nos ensinar a ir além. Além do que está escrito, além do que foi pedido, né? Além da condenação, que é a misericórdia. É sempre ir além. Veja, verso 41. Se alguém, né, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, 2. Além. Isso é na sua vida. Isso é se seu chefe no seu trabalho pediu para ir lá e ver o... Né, tem até uma história dessa, né? Mas não vou contar, não, senão delonga. Por favor, vai lá e vê qual que é o preço da maçã que eu quero dar para todos os funcionários aqui, uma maçã. Aí você vai lá e volta e fala, a maçã é tanto. Aí ele vira e fala, você vai lá e compra. Aí chega lá, você descobre que não tem. Poxa, vai lá e veja se tem a maçã, quanto que é, e se não tem, vá além, né? Veja uma substituição, porque você já sabe a intenção do seu chefe, que é presentear os funcionários. Então vá além do que foi pedido. Isso na vida a gente tem que ser dessa forma. Não faça só o que foi pedido. Você é inútil se você fizer só isso. O Mashiach ensinou isso, em outro texto. Onde que eu estou? É com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. A gente já falou isso no Shabbat, nos Shabbatot passado, né? Sobre amar e tudo mais, né? E aí diz aqui, né? Sobre, de novo, né? Amar o teu próximo. Ouviste foi dito, né? Ouviste foi dito, que na sinagoga era lido e era explicado. Só essa era a condição. Se você que tem aí, você sabe menos muitas vezes de quem foi lá na sinagoga e aprendeu, né? Naquela época, sabe menos, embora tenha aí todos os tipos de Bíblia no seu celular. Você sou eu, tá? Somos nós, né? Essa é a nossa situação. As pessoas guardavam o Shabbat de fato. Ou se ocupavam no Shabbat de aprender as coisas do Criador. Amar ao teu próximo é aborrecer ao teu inimigo. Onde está escrito isso? Certamente você não vai encontrar. Odiar, né? Aborrecerá é odiar, tá? Onde está escrito odiar na Torá os seus inimigos? Fecha seu microfone, Ralf, por favor. Lá em Deuteronômio 23, a gente vai encontrar o contrário, filha. Não faz barulho aqui não, que eu estou apresentando, tá? Você encontra assim, ó, a cachorra piorou, né? Você encontra assim, no verso 6 e 7, né? Não lhe procurarás nem paz, nem bem em todos os seus dias para sempre. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão. Opa! Nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro você foi na terra dele. Olha só, gente. Seria, se você for entender assim, seria na lei da compensação, seria na mente de qualquer um aí.
Seria claro que eu ia destruir um egípcio se eu visse ele na minha frente. Mas o Mashiach ensina você a ir além. Além, porque ele já recebeu o dele. A vingança é do Criador. É assim que a gente encontra escrito. É dele a vingança. Se ele mandar você ir, aí você vai. Ele faz a vingança através de ti. Tudo bem. Mas a vingança é dele, ele não mandou. Pelo contrário, ele falou para você não odiar o egípcio. Você não odiar o edomita. Você não odiar os seus irmãos que estão no cristianismo, porque um dia você já esteve lá, já foi estrangeiro na sua terra. Né? Você já esteve lá no cristianismo, já esteve naquele senta e levanta do banco, naquela coisa de falar mal do Torá. Gente, odeie o mau ensino. Não os pobres coitados que estão ali, sequestrados. Né? Estão sequestrados. Será que a gente não pode entender aquele... cadê aquele verso assim, ó? Se alguém raptar e vender e for achado, certamente será morto. Será que a gente não pode entender, né, se alguém sequestra uma alma de Israel e faz escravo do paganismo? Dá para entender assim também. Mas ainda assim, coitado desse que foi escravizado por um delinquente que ensina contra a Torá e coloca a pessoa para adorar entidades aí inventadas pelo homem, viver uma idolatria, esse ensino maligno que é o ensino da Igreja Católica, chamado de Trindade. Então a gente não encontra esse ódio, né? Então, da onde foi dito isso? Certamente, né, o verso 43 que eu estou aqui, tá? Certamente isso é um ensino errado. Na Torá não ensina isso. Então eles liam uma coisa e estavam ensinando outras. Onde vocês viram isso já? Já viu em algum lugar alguém lê uma coisa e ensina outra? Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos. A Torá disse isso agora. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A gente já falou no sábado passado sobre isso. Da importância de amar até aquele que te odeia. A Torá ensina isso, lembra do texto lá, de ajudar, né, se você achar o seu inimigo ali, está numa situação que o seu animal, né, a carga, tá, você vai lá e ajuda, levanta a carga, você vai lá ajudá-lo, por mais que ele seja o inimigo. Por quê? Por quê? Vamos ver por quê, mais adiante. Para sejais filhos do Pai, que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Seja você essa Torá. Que a Torá, através das suas atitudes, resplandeça sobre todos, sobre os justos e os injustos, sobre os bons e os maus. E os atrai, né? Os maus os atrai para techuvá. E seja exemplo para os bons, para que eles continuem bons. Essa é a Torá. A Torá te ensina isso. Mashiach não estava inventando a roda aqui. Jesus não estava inventando a roda aqui. Se você é cristão e está vendo agora e falando, poxa, achei que a Torá era mal. Mas não é não. O Mashiach está ensinando a Torá. Porque ele é a Torá viva. Ou a palavra. A Torá é a palavra do Criador. É aquilo que sai de dentro do Criador. Pois se amardes os que vos amam, que vantagem você vai ter? Me fala. Que vantagem? Os republicanos também... Os republicanos. Com o negócio do Estados Unidos na cabeça. Os publicanos também fazem isso. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram israelitas que iam contra o povo. Na história sempre houve isso. A gente já falou no Shabbat passado. Sempre vai haver. No futuro também vai ter. Aqueles que do próprio povo se levanta contra o povo. Por vantagens. Até esses são malignos, né? Que deixam o dinheiro falar mais alto. Até esses israelitas, né? Que são cobradores de impostos, tá? Esses fazem isso. O quê?
eles amam que amam eles, né? Então, você tem que ser melhor do que eles. E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazem, né? O que vocês estão fazendo demais, né? Está escrito publicanos aqui, mas está errado, tá? A palavra que deveria estar aqui é gentil. É etno, tá? Quando você vai ver no texto hebraico. Desculpa, grego. Tá, por alguma razão, colocaram publicano de novo. Então, quem são, né, os gentios? Por favor, se vocês não conhecem ainda, o Ensino das Duas Casas, temos excelentes livros com relação a isso. Temos aqui... tem esse... Peraí, só um instantinho. Tinha um que eu ia falar semana passada. Vamos falar desse aqui agora. Excelente livro sobre as duas casas. E tem o livro do nosso Ari. Vou deixar aqui para vocês poderem tirar foto bem. Deve estar aparecendo bem. E tem o livro do nosso Ari, que eu não sei onde está aqui agora. Aqui. Vamos ver se o fone de ouvido não cai na minha... Aí. Este aqui. Esse aqui é mais simples para você que está começando. O outro dá um embasamento muito mais histórico. Tá? Esse aqui é muito mais simples. Comece por este aqui. Excelente livro do nosso Ari, Marcos Vinícius Lopes. Oishi, é japonês, ele é japa. As duas casas, Israel, Efraim e Judá. Se você não conhece, vai ficar um pouco difícil entender quando se fala de gentios, porque é um sentido mais amplo agora, tá? Voltando aqui, e saudades... 48. Vamos lá, 48. Sedes vós, pois, perfeitos. Perfeitos é completos, tá, gente? A gente, às vezes, né, aquela coisa do signo, significado, referente, perde o verdadeiro significado da palavra. Perfeito é completo, é íntegro, que não falta nada. Seja você perfeito, porque o Pai é perfeito. E a sua Torá, obviamente, é perfeita. Você fala que a Torá é má, você fala mal dele. Porque foi ele que entregou. Vosso Pai que estás no céu. Veja bem, gente. A forma mais completa da Torá é o que o Mashiach veio nos ensinar. Existe a lei, existe a condenação, existe a misericórdia. A forma mais perfeita da Torá é a misericórdia. É o ápice da Torá. É isso que o Mashiach veio nos ensinar. Pois Elohim tinha direito, concorda comigo? Tinha direito de destruir a todos. Porque todos são pecadores. Então, todos são pecadores, porque se desviaram do caminho reto, que é a Torá. Você não conhece essa ideia de o que é pecado, né? O que é justiça, o que é justo. Veja, tem no meu canal, Alimento de Verdade, tem um vídeo falando sobre o que é pecado. Vai lá, dá uma olhada, tá bem explicadinho o que é pecado. Pecado é se desviar de um caminho estabelecido pelo Criador. Então, ele tinha esses que se desviaram, escolheram dar as costas, esses aí ele tinha o direito de matar todos. Tá aí a condenação. Mas ele é o contrário. Por sua misericórdia, ele envia o seu filho para morrer no nosso lugar. Ele mesmo lá, Mashiach, disse no Evangelho de João, não há amor maior do que dar a vida pelo seu amigo. A gente, uma hora, merecíamos a morte, porque somos transgressores, mas ele, por outro lado, pagou as nossas dívidas, ele foi esse exemplo de ir além. Poderia condenar, né? Como é o caso que ele ensinou aqui no texto. Poderia ter, quando ele tinha direito da condenação, mas ele foi além. Ele deu a misericórdia, ele deu o perdão. Ele veio nos ensinar isso. Ele veio ser o próprio exemplo dessa misericórdia. A justiça, ela só é perfeita quando há misericórdia. Só é completa quando há misericórdia. Por isso que a gente tem que ir além do que a justiça dos fariseus.
nesse quesito condenatório, obviamente. Não estou aqui falando mal dos fariseus, porque provavelmente tinham menos motivo de ser condenados do que nós que nascemos, como diz Paulo, né? Não somos gentios nascidos no pecado, né? Tinham menos motivos de ser condenados do que a gente, que nasceu sem Torá nenhuma, que nosso pai não ensinou nada da Torá. Ensinou alguns preceitos básicos, que fazem parte, né? Como a gente já disse algumas vezes. A Torá, ela é a base para toda moral, toda lei civil, toda lei penal de todas as civilizações. Você vai encontrar essa base. Mas nesse detalhe, nesse nível, a ponto de oferecer misericórdia, só na Torá. Só essa Torá que chamam de pesada. Só nela. Então, que a gente, né, agora que já foi entendido, que a gente, lido esse texto, entendido o texto do Sermão da Montanha, que a gente possa aprender com Mashiach, através das suas palavras, e atrair mais pessoas para a Torá, para Teshuvá, né, que esse sol resplandeça sobre todos, inclusive os maus, que ainda estão nessa mentalidade de que a Torá é má, que a gente mostre que a Torá não é má, e atraia mais pessoas para a Teshuvá. É isso que eu tinha para trazer hoje. Ralph, você me fala a hora que eu posso soltar aqui. É isso que eu tinha para trazer hoje, com relação a esses textos, que acredito que todo mundo queria entender um pouco mais sobre esse olho por olho, dente por dente. E eu, de novo, reitero, né, que quando me dão alguma coisa para ser explicado, né, eu aprendo demais. Eu não tinha ainda ido tanto nesse texto quanto eu fui ao longo dessa elaboração desses slides, né, procurando comentários e tudo, e como isso tornou ainda muito mais, já era óbvio para mim que não era arrancar um olho, mas como a coisa vai se tornando mais simples quanto mais você estuda. Por isso que a gente não deve só sentar lá, ficar com o braço cruzado. Posso soltar aqui, Ralph? Pode. Por isso que a gente não deve ficar sentado, com o braço cruzado, escutando o que outra pessoa tem a dizer e não sentar na cadeira e estudar a gente mesmo. A gente deve fazer isso. E é isso que a gente incentiva aqui na nossa comunidade, que todos aprendam por si e discutam. Porque talvez eu tenha deixado faltar alguma coisa, talvez eu tenha falado alguma coisa, certamente, falei alguma coisa errada hoje, e que alguém possa me corrigir. E um corrige ao outro. E é isso que eu tinha para falar hoje. Se alguém